Tarde, meus caros. Dá um susto em vocês. E aí, como é que estão? Vamos. Nossa, eu dei boa tarde aqui, nem vi que o microfone estava desligado. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Boa tarde, professor. Bora lá. Então, na aula passada, a gente já viu o quê? Nas aulas anteriores, né? A gente já viu proposições. De proposições, nós vimos negação. E mais? A conjunção de proposições. A disjunção, condicional, bicondicional, e em relação ao condicional e bicondicional, nós vimos também o que é a implicação. Quem lembra aí o que é a implicação? Abre o microfone e diz aí. O implicação é o se, então. Esse é o condicional, né? O se então. E a implicação é o quê? É quando esse condicional é verdadeiro. Exatamente. Muito bem. Mostra que prestou atenção na aula. Vamos lá. Então, vamos hoje ver as sentenças abertas e quantificadores. Beleza? Então, uma sentença aberta, eu já até falei isso em aulas anteriores, né? Que é qualquer sentença em que você tem a ocorrência de uma variável e que, portanto, o valor lógico da sentença não pode ser determinado ainda por causa dessa variável, né? Aqui tem alguns exemplos, ó. X mais 1 igual a 7. Essa expressão aqui, ela é uma sentença aberta porque o valor lógico dela não pode ser definido ainda, porque você não sabe quem é x. Se x for igual a 6, por exemplo, você sabe que isso dá uma proposição verdadeira. Se o x não for 6, for, por exemplo, 5, aí você vai ter 5 mais um 6, que não é igual a 7, portanto, você teria uma proposição falsa, né? Estão me É, tem ouvindo? uma pessoa dizendo que a tela tá bem pequena. Eu acho que é porque o senhor não tá fazendo a apresentação que nem na aula passada. Ah, verdade. Então eu vou fazer isso. Aqueles para quem a tela está muito pequena, tenta primeiro colocar em tela cheia para ver se ainda assim continua cortando um pedaço. Eu vou fazer como na aula passada. A desvantagem que eu vejo de fazer a apresentação é que ele fica uma imagem meio, sabe, dando umas travadas, mas ali é porque é próprio do Meet. Na apresentação ele faz aquilo mesmo. Aí eu não vou ter que consertar isso. Certo? Então deixa eu. Ai, cadê? Então deixa eu fazer a apresentação aqui para ver. Tá dando certo aí de ver a apresentação?
Tá sim. Pronto. Se você reparar bem, ó, entre a minha câmera e a da apresentação, você nota que na apresentação ela vai dando umas travadas, né? Mas aí eu não tenho o que fazer. Isso é o Meet que é assim mesmo na apresentação, certo? Então vamos continuar aqui. Então, voltando, a expressão x mais 1 igual a 7 é uma sentença aberta porque o valor lógico dela não pode ser determinado, né? Tranquilo? Mas uma vez que, também não é só isso, né? Não é só porque eu não posso dizer se é verdadeiro ou falso que ela é uma sentença aberta. Mas ela é uma sentença de modo que para cada valor que você atribui a x aqui, você tem sim uma proposição em que você pode determinar se é verdadeiro ou falso, tá entendendo? Enquanto você não conhece o x, ela não é uma proposição. Mas quando você conhece o x, ela passa a ser uma proposição. Isso é o que caracteriza ela ser uma sentença aberta, beleza? Aí a mesma coisa com o x maior que 2 e com a sentença x ao cubo igual a 2 vezes x ao quadrado. Tranquilo? Então, continuando aqui. Então, uma sentença é isso aqui, ó. Então, sentenças que contêm variáveis são chamadas funções proposicionais, é outro termo para isso, ou simplesmente sentenças abertas. O termo funções proposicionais é até bom também de usar, porque é como se fosse assim, aquela sentença, o valor lógico dela está em função da variável, né? E mais do que isso, para cada valor da variável você tem uma proposição. Então, é como se você estivesse associando, né? Para cada valor da variável, você obtém uma proposição. Você obtém algo cujo valor lógico pode ser definido. Como, novamente, por exemplo, x mais 1 igual a 7. Essa é uma função proposicional, porque para cada valor de x você vai ter uma proposição. Beleza? Então, sentenças que contêm variáveis são chamadas funções proposicionais ou sentenças abertas. Tais sentenças não são proposições, pois o seu valor lógico é discutível, né? Dependem do valor dado às variáveis, né? Ou seja, não é uma proposição ainda porque você não conhece o valor da variável. Aí o que acontece? Você pode pegar sentenças abertas e, a partir de sentenças abertas, criar proposições. Não por meio da atribuição de um valor para a variável, mas pelo uso de quantificadores. Certo? Você tem aqui, ó, uma primeira coisa é você atribuir valor à variável para obter uma proposição, e a outra forma é utilizar quantificadores. Os dois quantificadores que nós temos são o quantificador universal, que é o quantificador em que a gente usa esse símbolo aqui, ó, que significa qualquer que seja, para todo ou para cada. Beleza? Esse é o quantificador universal. Quando você usa um quantificador universal, o que acontece? A proposição, por exemplo, x mais 1 igual a 7, se você colocar o quantificador universal aqui, você está dizendo, ó, que x mais 1 é igual a 7 para qualquer valor de x. Qualquer que seja o número x, temos x mais 1 igual a 7. O que, obviamente, é uma sentença falsa, né? Porque se x for igual a 5, por exemplo, 5 mais 1 é 6, que não é 7. Entendido? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Ok, professor. Pronto. Então, entenderam? Você tem uma sentença aberta. Vocês conseguem ver a seta do mouse aqui, né? Eu estou mexendo em cima, não sei se dá para ver. Eu estou conseguindo ver aqui. Pronto, mas tudo bem. Lentamente ele aparece. Quando é rápido, ele fica uma cruzinha, mas dá para saber a localização. Tá. Então, você tem aqui, ó, uma sentença aberta
E aí, quando você usa o quantificador universal, isso aqui agora é uma proposição. Porque aqui, de fato, você pode determinar se é verdadeiro ou falso. Entendido? Que nesse caso, novamente, é falso, né? Porque essa igualdade não vai ser verdadeira para qualquer valor de x, né? Beleza? A mesma coisa aqui, ó. X ao cubo igual a 2x ao quadrado é uma sentença aberta. E aí, quando eu coloco o quantificador universal aqui, ó, você tem agora uma proposição. Que você está dizendo, ó, para todo número x, x ao cubo é igual a 2x ao quadrado, o que vai ser uma proposição falsa também, né? Você pode pegar, por exemplo, x igual a 1. Para x igual a 1, a igualdade não é verdadeira. É isso? Porque de um lado você vai ter 1 e do outro você vai ter 2. E 2 não é igual a 1. Entendido? No terceiro exemplo, você tem essa proposição aqui. Quer dizer, proposição não, né? Essa sentença aberta. Beleza? Que é a mais 1 ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2a mais 1. Essa é uma sentença aberta. E aí, quando você coloca o quantificador universal aqui, aí você vai ter, de fato, uma proposição que, nesse caso, ela é verdadeira, né? Entendido? Sim, professor. Pronto. Aí tem esse outro exemplo, que eu não vou nem comentar ele. Vamos passar para o quantificador existencial. O existencial é meio que... Não posso nem usar a palavra contrário nem oposto do universal, porque não é bem esse o sentido, mas... enquanto que no universal você está dizendo que uma determinada propriedade está sendo aplicada, se aplica a qualquer x, aqui você vai dizer que uma determinada propriedade se aplica a pelo menos um x. Certo? Existe pelo menos um elemento com determinada propriedade. Por exemplo, nessa sentença aberta aqui, ó, ela é uma sentença aberta, né, o x mais 1 igual a 7. Quando você coloca o quantificador existencial, que essa parece uma letra E ao contrário, né? Refletida aqui. Você tem agora uma proposição, porque você pode dizer se ela é verdadeira ou falsa, né? Você está dizendo o quê? Que existe x, tal que x mais 1 é igual a 7. Essa proposição é uma proposição verdadeira, né? Porque, de fato, basta você tomar x igual a 6 e a igualdade aqui ocorre, não é? Então, como existe pelo menos um número x para o qual essa igualdade aqui vai ocorrer, então isso daqui é uma proposição verdadeira. Antes, quando eu dizia assim, qualquer que seja o número x, x mais 1 é igual a 7, ela era uma sentença falsa, por quê? Porque você conseguia pelo menos um número para o qual a igualdade não é verdadeira. Aqui, agora, ela é uma sentença verdadeira porque eu consigo pelo menos um número para o qual a igualdade é verdadeira. Compreende? Tem a diferença? Quando você usa esse quantificador, o existencial, esse símbolo aqui ele significa existe, existe pelo menos um, existe um, qualquer coisa que tenha exatamente esse mesmo sentido. No mais. E outra coisa, nesse existe aqui, ele não quer dizer que existe um só. Pode ser que exista mais de um. A ideia é que exista pelo menos um. Compreende? Essa daqui é a forma mais precisa desse quantificador. A maneira mais precisa de a gente ler esse quantificador, certo?
Por que que eu estou dizendo isso? Porque nesse segundo exemplo aqui, ó, você tem essa sentença aberta, x ao cubo igual a 2x ao quadrado. E aí, isso é só uma sentença aberta. Quando você usa o quantificador existencial, ela fica assim. Existe um número x tal que x ao cubo é igual a 2x ao quadrado. Essa é uma sentença agora que é verdadeira. Por quê? Porque você pode pegar, por exemplo, x igual a zero. Se x for igual a zero, x ao cubo é zero e 2x ao quadrado também é zero. Então, essa igualdade aqui é verdadeira, para x igual a zero. Compreendido? Agora, repare que não é só o zero que torna essa igualdade verdadeira. Se você fizer x igual a 2, também é. Porque se x for igual a 2, do lado de cá você vai ter 2 ao cubo, que é 8. E do lado de cá você vai ter 2 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 4, que também é 8. Então, essa igualdade aqui ela é verdadeira para x igual a 0 e x igual a 2. Mas, de qualquer forma, a proposição existe um número x tal que x ao cubo é igual a 2x ao quadrado é verdadeira porque essa igualdade é verdadeira para pelo menos um valor de x. Pode ser que tenha mais de um, não tem problema. A questão é ela ser verdadeira para pelo menos um. E isso ocorre. Tá certo? Tranquilo? Nesse terceiro exemplo, a gente tem aqui, ó, a sentença aberta a ao quadrado mais 1 menor ou igual a zero. Isso é uma sentença aberta. Se eu colocar o quantificador existencial antes aqui, a gente vai ter uma proposição, que é: existe um número a tal que a ao quadrado mais 1 é não positivo. Não positivo significa dizer que é menor ou igual a zero, certo? Se a desigualdade aqui fosse estrita, né? Fosse estritamente menor do que zero, aí você diria que ele é negativo. Se for menor ou igual, ele é não positivo. Se fosse maior ou igual a zero, aí você diria que ele é não negativo. E se fosse estritamente maior do que zero, você diz que é positivo. Beleza? Bom, agora ele está dizendo que essa proposição aqui, ela é uma proposição falsa. E aí eu digo, bom, depende, na verdade, do contexto, certo? Se eu estiver falando de números reais, se eu estiver falando em números reais, aí de fato não vai existir nenhum número real tal que a ao quadrado mais 1 seja menor ou igual a zero. Mas, se eu estiver assumindo que esse número a pode ser um número complexo, aí a proposição já passa a ser verdadeira, ao invés de falsa. Porque bastaria você tomar a como sendo i, a unidade imaginária. A propriedade que a unidade imaginária tem é justamente de que o seu quadrado é igual a menos 1. Então, se eu trocar a por i, eu teria i ao quadrado, que é menos 1, com mais 1 daria zero. Então, ocorreria a igualdade aqui, certo? Beleza? Mas números complexos é uma coisa que a gente vai estudar na terceira unidade do curso, da disciplina, certo? Então, seguindo adiante aqui, alguma dúvida aí com relação aos quantificadores universal e existencial? Você tem uma sentença aberta e, dada uma sentença aberta, se você colocar o quantificador universal ou existencial antes, essa sentença aberta, junto com o quantificador, ele passa a ser uma proposição, porque aí sim você pode determinar se é verdadeira ou falsa. Beleza? Entendido? Vocês me dêem um retornozinho aí, nem que seja no chat.
Tá, beleza. Ok, professor. Então, essa observação aqui, ó, essa observação 25, esse ponto 25 aqui, é só para dizer que é comum também. Aqui eu acho que está ruim de ver, né? Deixa eu mostrar aqui no tablet. É comum também a gente usar o símbolo assim, ó, o existe e uma exclamação junto dele para indicar que existe um único e reticências. Existe único, certo? Ou existe somente um e reticências. É comum usar esse símbolo também, certo? Mas esse aqui significando que existe um só. Então, voltar aqui. Sabendo disso, usar isso daqui transforma também sentenças abertas em proposições. Beleza? E aí vamos ver aqui, ó. Se você pegar novamente essa sentença aberta, se você usar aqui o existe único, esse quantificador, né, existe único, você está dizendo, ó, existe um só número x, tal que x mais 1 é igual a 7. Então, veja, não é só dizer que existe agora. Além de existir, você só tem um cara, de modo que essa igualdade aqui é verdadeira. E aí, nesse caso, essa proposição toda aqui é verdadeira, porque, de fato, o único número real que você pode colocar aqui no lugar do x, que somado com 1 vai dar 7, é o número 6. Certo? Agora, vamos ao segundo exemplo. Ó. Nessa sentença aberta. Para essa sentença aberta, x ao cubo igual a 2x ao quadrado, se eu colocar o quantificador aqui com o existe único, aí ela passa a ser uma proposição falsa. Por quê? Porque existem dois números reais que eu posso colocar no lugar do x, de modo que a igualdade é verdadeira. Eu não tenho um só. Entendido? Então, pelo menos dois. Beleza? Se aqui fosse somente o existencial, ela seria uma proposição verdadeira. Porque quando você coloca só o existencial, isso significa existe pelo menos um. Pode ter mais, mas existe pelo menos um. Se você colocar esse quantificador aqui, com a exclamação do lado, né, você está dizendo que existe um só. E aí, nesse caso, essa proposição aqui, ela é falsa nesse sentido. Porque não tem um valor de x apenas, né? Tem dois. Tranquilo? Certo. Bom, o exemplo 3 aqui. A sentença aberta é x mais 2 maior do que 3. Se eu colocar aqui, existe um só x, existe um só número x, tal que x mais 2 é maior do que 3, ela é uma proposição falsa. Porque existem, na verdade, infinitos valores de x para os quais x mais 2 vai dar maior do que 3. Você pode pegar aí, por exemplo, x igual a 2, 3, 4, 5, 6, qualquer número natural, por exemplo, que você colocar, você vai ter x mais 2 maior do que 3. Qualquer número natural maior do que 2, né? Maior ou igual a 2. Entendido? Professor, e se colocar Diga. no lugar do x, colocar 1 e somar com 2, não vai dar 3, não? E essa resposta não poderia ser verdadeira, não? Não, porque a desigualdade aqui é estrita. E 3 não é maior do que 3, é igual, né? Sim, é verdade, desculpa. Beleza?
Beleza, professor. Então, ó, se ao invés de eu colocar a exclamação aqui, se eu colocar apenas o símbolo do quantificador existencial, né, se eu colocasse apenas o é ao contrário aí, ela seria uma proposição verdadeira. Beleza? Porque você estaria dizendo, existe pelo menos um x, tal que x mais 2 é maior do que 3. Aí isso é verdade. Agora, se você diz, existe um único, aí não é verdade. Compreendido? Sim, professor. Compreendido. Pronto, vamos seguir. Então, exercício aqui é o seguinte, deixa eu deixar ele assim. Vou mostrar o tablet aqui. Pronto, essa letra A, por exemplo. Tá dando para ver aí? Ou eu preciso de mais um aqui? Tá sim, dá pra ver. Pronto, a questão aqui é a seguinte. Deixa eu... Pronto. A questão aqui é a seguinte, ó. Transforme as seguintes sentenças abertas em proposições verdadeiras usando quantificadores. Então, veja, eu quero que a sentença aberta vire uma proposição verdadeira, certo? Então, vamos lá. Tendo isso em mente, na letra A, a gente tem aí x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Essa é uma sentença aberta. Que quantificador eu poderia usar aí para transformar essa sentença aberta em uma proposição verdadeira? Existe pelo menos um. O existe pelo menos um? Vou botar assim, existe x tal que x ao quadrado menos 5x mais 4 é igual a 0. Para isso daqui ser verdadeiro, você tem que ter, de fato, pelo menos um número real x, de modo que essa igualdade é verdadeira. Alguém sabe me dizer pelo menos um valor para x? 1 e 4, né? 1 e 4. Então, se x for igual a 1, o que é que você vai ter? 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 4 vai dar realmente 0. Então, como, de fato, existe x de modo que essa igualdade é verdadeira, então isso daqui é uma proposição verdadeira. Tranquilo? Como é que você justifica que ela é uma proposição verdadeira? Dando um exemplo de valor de x, de modo que a igualdade ocorre, certo? Beleza? Você poderia dizer assim, ó, isso daqui é verdadeira, pois, tomando x igual a 1, temos 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 4 igual a 0. Beleza? Isso que eu escrevi depois aqui, ó, tudo isso que eu escrevi aqui é a justificativa dessa proposição ser verdadeira. Professor, Diga. mas aí não teria que justificar também que o 4 também é raiz, porque senão o quantificador seria existir só um, né? Não. Se eu botar o existencial apenas, já está beleza. Se eu colocar aqui agora, vamos aproveitar o comentário e botar assim. Se eu botar desse jeito, ela não é verdadeira. Existe um único x, tal que x ao quadrado menos 5x mais 4 é igual a 0. Aí ela deixa de ser uma proposição verdadeira. Por quê? Porque existem 4 também é dois. raiz, Exatamente. Só que o exercício está pedindo o quê? Que você use, usando quantificadores, você transforme essa sentença aberta numa proposição verdadeira. Então, ó,
eu não posso usar o quantificador assim, porque senão ela é falsa, porque x igual a 1 e x igual a 4 são raízes. Então não existe um único x. Beleza? E outra coisa, eu não posso usar também o universal. Concordam? Porque se você pegar, por exemplo, x igual a 0, a igualdade não é verdadeira. Não, ok. A minha pergunta foi no sentido de que basta que eu prove que... Porque existe pelo menos um. Eu não preciso Isso. mostrar que tem mais que um, não é Exatamente. isso? Você vai mostrar que o x é igual a 4. Para usar apenas o existencial, você só precisa ter pelo menos um. Pode ter 1 milhão. Ok. Mas você diz, ó, tem pelo menos um, então existe um. Entendeu, Evaldo? Se eu usar existe apenas um, é que eu tenho que apresentar só uma solução, no caso, né? Você tem que garantir que só tem uma mesmo. Perfeito, ok. Beleza? Compreenderam essa letra A? Sim, professor. Bem tranquila. E essa letra B? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Para todo, né? Para todo. Que letra eu poderia usar aí? Para todo. Aliás, que letra? Ó, que quantificador? Pode ser Qualquer o para que todo? seja, né? Pode ser. Pode ser o para todo. Certo? Porque a gente tem aqui, né? A mais 1 vezes A menos 1, né? Se a gente fizer a multiplicação, né, usando a distributividade, etc, etc, a gente vai chegar ao quê? Vamos lá. Aqui eu vou ter A ao quadrado menos A. Aqui eu tenho A e menos 1, né? Aí o A cancela com A, isso dá realmente A quadrado menos 1. Note que o fato de que esse cara é igual a esse independe do valor de A, né? Pode ser qualquer número A. Então, de fato, se eu usar assim, ó, qualquer que seja A mais 1 vezes A menos 1 é igual a ao quadrado menos 1, essa é uma proposição verdadeira. Beleza? Professor, Diga. seria errado usar o existe pelo menos um nesse caso? Eu ia dizer exatamente isso. Note que nessa mesma sentença aberta, se você usar o existencial, ela também vai ser uma proposição verdadeira. Concorda? Porque pense o seguinte, ó. Se essa igualdade é verdadeira, não importa o valor do A, ela vai ser verdadeira se eu escolher um valor para A, não? Se eu pegar A igual a 2, por exemplo, a igualdade vai ser verdadeira. Entendido? Então, se eu colocar o quantificador existencial aqui, ela também é verdadeira. Agora, se eu usar desse modo aqui, existe um único, aí ela é falsa, né? Sim ou não? Por que ela é falsa? Porque essa igualdade é verdadeira para mais de um valor de A, né? Na verdade, para qualquer valor de A, né? Como já está aqui, para qualquer valor de A, a igualdade é verdadeira, então ela vai ser verdadeira para mais de um valor de A. Então, dizer que ela é verdadeira, que existe um único A, de modo que a igualdade vale, é uma proposição falsa. E tem outra coisa que vocês podem observar aqui também, que é o seguinte, ó. Se a proposição for verdadeira usando o quantificador universal, ela também vai ser verdadeira usando o quantificador existencial. Porque se você tem uma coisa que é verdadeira para qualquer A, então ela é verdade para pelo menos um.
Sim ou não? Sim. Então, a gente pode dizer isso aqui, ó. Se você pegar uma proposição, uma sentença aberta, que eu vou chamar de P de X. Sentença aberta, né? Ou, qual é o outro nome? Ao invés de sentença aberta, eu poderia chamar de quê? Função proporcional. Função proposicional, Proposicional. certo? Uma função proposicional. Então, se eu usar o quantificador universal, isso daqui agora é uma proposição. Aí a observação é o seguinte. E se eu usar o existencial também, né? Então, observação. Se isso daqui é verdadeiro, é uma proposição verdadeira, então essa daqui também, vou botar assim, também é. Beleza? Ou seja, eu posso dizer que vale essa implicação aqui, ó. Note que eu estou usando o se então, né? Se, então. Então, estou dizendo a seguinte coisa, ó. Isso. Aí eu boto condicional aqui. Isso. Só que esse condicional aqui, ele é sempre verdadeiro. Né? Porque se você está dizendo que uma determinada propriedade, se uma determinada propriedade for verdadeira para qualquer x, então ela vai ser verdadeira para pelo menos um x. Então, esse condicional aqui é verdadeiro sempre. Então, no lugar do condicional, eu posso colocar o símbolo de implicação mesmo. Tranquilo? Compreenderam essa observação que eu coloquei aqui? Diga. Professor, Sim, uma professor. pergunta. Existe algum quantificador para afirmar que não existe um valor que cumpra aquela condição, aquela proposição? O não existe é você pegar o quantificador existencial e cortar ele para significar isso. Eu vou falar Certo, obrigado. eu vou falar da negação desses quantificadores daqui a pouco. Mas vamos seguir aqui pelo menos mais um exemplo. Deixa eu ver aqui. Esse. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. O que é que vocês me dizem? Existe pelo menos um. O existe pelo menos um já daria certo, né? Existe x tal que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Isso daqui é verdadeiro, é verdadeira, pois basta tomar x igual a 1, por exemplo. Não é? Aí eu pergunto a vocês, ó, eu poderia usar o quantificador universal aqui? Não, porque não, os números negativos não estão Exatamente, contemplados aí. exatamente. Essa daqui eu vou dizer, ó, ela é falsa. Concorda que isso aqui é uma proposição, certo? Ser proposição não é o problema.
O problema é ela ser verdadeira ou falsa, certo? E ela é falsa, pois para x igual a menos 1, por exemplo, o que é que nós temos? A gente vai ter aí, ó, que a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado vai dar igual ao quê? Menos 1 ao quadrado vai dar 1, e a raiz de 1, 1. Que é diferente de menos 1. Então, veja que se eu colocar menos 1 no lugar do x, a igualdade não é verdadeira. Pelo menos no conjunto dos números reais. Porque no caso, em teoria dos números, vocês vão se deparar com situações, com conjuntos em que 1 e menos 1, na verdade, são iguais. Que é o que a gente chama de... como que é o nome? Agora esqueci o termo. A gente denota até por Z2. Anel de... esqueci. Deixa pra lá. Mas, enfim, existem contextos, existe ao menos um contexto em que é verdade que 1 e menos 1 são iguais, certo? Mas não é o caso aqui, a gente está só com os números reais. No quarto semestre, em teoria dos números, vocês vão ver que pode ser que seja verdade. Certo? Mas, enfim, então, compreenderam aqui o porquê que essa proposição é falsa? Professor, Diga. eu acho, desculpe, acho que a álgebra booleana, né, 2 não é igual a 0, né, na álgebra de Boole, né, e 1 é igual a menos 1, né? Na álgebra booleana, mas na álgebra booleana você não... 2 não é igual a 0? Mas você não tem o menos 1 na booleana. Na booleana, os valores são sempre 0 ou 1, né? É porque 1 igual a menos 1 é equivalente como se 2 fosse igual a 0, né? Na álgebra booleana a gente sempre considera 2 igual a 0, né? Não sei meio que isso, de verdade, de fato. Bom, de qualquer forma. Mas é que na álgebra booleana a gente define isso daqui como sendo 0. A gente não chama isso de 2, né? Mas, enfim. Então, de qualquer forma, esse seria um outro contexto em que as coisas não são necessariamente do jeito que a gente está acostumado com os números reais, né? Professor, diga. Por que não seria mais ou menos? Por que não seria mais ou menos 1? Isso, o valor da raiz alterar. Aqui, ó, justamente você tem um exemplo. Para o menos 1 não é verdade. Sabe o que acontece? A gente vai ver depois. É que, na verdade, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x, e não x. Certo? Quando eu falar de módulo, aí a gente vai chegar nessa conclusão. Uma coisa que é verdade é essa daqui. A raiz quadrada de x elevado ao quadrado, aí sim é igual a x. Veja a diferença, ó. Nesse aqui, primeiro você eleva x ao quadrado, para depois tirar a raiz. Então, nesse caso aqui, ó, o x pode ser tanto negativo quanto positivo. Porque quando você eleva ele ao quadrado, o resultado vai ser positivo. Positivo não, né? Vai ser não negativo, na verdade, né? Porque x pode ser 0. Beleza? E aí, como o cara aqui, ó, vai ser maior ou igual a 0, aí a raiz quadrada dele existe. Já nesse segundo exemplo aqui, ó, já está implícito que o seu x tem que ser positivo. Quer dizer, tem que ser não negativo, para poder existir essa raiz aqui. Aí, uma vez que essa raiz aqui existe, aí você pode elevar isso ao quadrado. Mas eu estou falando de existência aqui no contexto dos números reais.
Porque como a gente vai ver na terceira unidade, de novo, em números complexos, raiz quadrada de número negativo existe, mas nos complexos, nos reais, não. Não, eu sei, professor. É porque assim, normalmente quando a gente tira a raiz de um número, não vai ficar mais ou menos alguma coisa no resultado? Não, é outra coisa também. Vou aproveitar e comentar isso também logo. Raiz quadrada de um número é sempre um cara maior ou igual a zero. Tipo, a raiz do 4 é 2. Raiz do 4 não é mais ou menos 2. Certo? O que acontece? Isso aí que é. O que acontece é o seguinte: quando a gente está resolvendo uma equação como essa, aí se você estiver dizendo, se você quiser assim, quais são as soluções dessa equação? Aí sim, as soluções dessa equação é mais ou menos 2. Certo? Que inclusive, alguns fazem assim, né? Ah, se x ao quadrado é igual a 4, então passa a raiz para o outro lado e fica mais ou menos. Certo? Alguns fazem assim, né? E aí tem esse mais ou menos aqui, aí isso vai dar mais ou menos, aí a raiz do 4, 2. Aí você tem que se x ao quadrado é igual a 4, então x é igual a mais ou menos 2. Aí eu pergunto a vocês, tá, e de onde vem esse danado desse mais ou menos que a galera costuma escrever antes da raiz? De onde é que vem? Que vem do módulo, né, na verdade. Exatamente, vem do módulo. Isso não vai estar escrito em livro sagrado nenhum, não. Certo? Isso tem uma razão de ser. Beleza? Então, ó, quando você passa a raiz dos dois lados, passa não, né? Quando você aplica a raiz dos dois lados, aqui você vai ter módulo de x e do lado de cá, 2. Tranquilo? Então, você tem o quê? Módulo de x igual a 2. E aí sim, ó, se o módulo de x é igual a 2, então x é igual a 2 ou x é igual a menos 2. O que você pode escrever de forma abreviada assim, né? X é igual a mais ou menos 2. Compreendido? Compreendi, professor. Pronto. Esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de às vezes, de vício que a gente traz do ensino médio, porque, enfim, né? Vocês vão descobrir durante o curso de matemática que teve um monte de coisa que vocês aprenderam errado no ensino médio. Algumas aprenderam errado e outras aprenderam de forma incompleta. Beleza? Vamos lá? Então, voltando, né? Compreenderam aqui o porquê que usando o quantificador existencial, por que essa proposição é verdadeira? Porque se você exibir um exemplo, então existe pelo menos o cara em que a igualdade vale. Então, se existe pelo menos um, então a proposição existe pelo menos um x, tá ok? A raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, ela é uma proposição verdadeira. Beleza? Se eu usar o qualquer que seja x, aí ela é falsa, por quê? Porque para x igual a menos 1, a igualdade não é verdadeira. Aí eu pergunto agora também, ó. Se eu usar isso aqui, existe um único x, tal que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, vocês me dizem o quê? Essa é uma proposição verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa, porque você tem, ó, para x igual a 1, a igualdade é verdadeira, para x igual a 2 também, para x igual a 3. Na verdade, para qualquer x positivo, essa igualdade é verdadeira. Na verdade, para qualquer x maior ou igual a 0, né? A igualdade é verdadeira. Porque, com aquilo que eu expliquei, né? Como a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo, se o x for maior ou igual a 0, então o módulo de x é o próprio x. E aí você vai ter esse cara
igual a esse se x for maior ou igual a zero. Beleza? Então, não é verdade que existe um único x. Existe mais de um. Então, se eu usar apenas o quantificador universal, a proposição é verdadeira. Se eu usar o quantificador universal, ela é falsa. E se eu usar o quantificador existencial dessa forma aqui, com a exclamação, ela é falsa também. Entendido? Bom, ninguém falou nada, então entenderam. Agora vem o que foi perguntado aí, né? Como é que faz para dizer que não existe, né? Não existe x tal que alguma coisa. Então a gente vai falar sobre a negação de proposições de um modo geral, certo? E depois eu falo da negação de proposições com quantificadores. Então veja só. Primeira coisa. Negação da conjunção. Como é que a gente faz para negar a conjunção? A gente faz isso aqui, ó. Negar a conjunção é a mesma coisa que você fazer a disjunção das negações. Note que eu estou usando o símbolo de equivalência aqui, ó, para dizer o quê? Que é sempre verdade que os valores lógicos disso aqui é o mesmo que disso aqui. Isso aqui é uma proposição, aqui é uma outra proposição, mas essas são duas proposições que sempre terão os mesmos valores lógicos. É isso que está dito aqui. Beleza? Beleza, professor. Isso daqui é como se a gente estivesse dizendo que essa proposição é igual a essa. Mas não é isso literalmente, certo? A gente está dizendo que elas são iguais no sentido de que elas sempre vão ter o mesmo valor lógico. E por que isso vai acontecer? Aí vamos fazer a tabela verdade dessas duas proposições aí. Vamos lá, ó. Proposição P, proposição Q. Aí eu vou colocar aqui a... Professor, não está aparecendo na tela. Conjunção... desculpe. Tem a proposição P e a proposição Q. Aqui eu tenho a conjunção. Certo? Aliás, eu preciso de mais coisas aqui também, né? Eu vou precisar da negação de P. Vou precisar da negação de Q. Eu vou precisar da conjunção de P e Q. E vou precisar da disjunção das negações de P e Q. Beleza? Aí vamos lá. Na tabela verdade aqui, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu colocar umas linhazinhas aqui para separar. E aí vamos botar aqui, finalmente, a equivalência, né? Como eu quero provar que existe uma equivalência, então eu tenho que provar que o bicondicional entre essas duas proposições é sempre verdadeiro, né? Certo? Porque lembram o que é a equivalência? A equivalência é um bicondicional verdadeiro. Beleza? Então, seguindo. Então, a proposição P pode ser verdadeira, verdadeira, falso, falso. E aqui pode ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Não P vai ser o quê? Diga. Não faltou a negação de P e Q, não? Tá aqui, ó. Não, a negação da conjunção. Ah, sim, é verdade. Foi bem observado. Eu preciso ter ainda... É porque, na verdade, é isso que eu vou dizer que é igual, né? É a negação da conjunção. Obrigado aí. Quem foi que disse isso foi
João Lopes? Foi eu, Oh, Matheus. Matheus. Valeu, Matheus. Ah, então por falta de espaço eu vou só comparar as colunas, certo? Eu não vou botar uma outra coluna nova aqui, não. Então vamos lá. E na verdade ainda... Vamos ajeitar essa tabela aqui, não ficar esculhambado esse negócio. Vou trazer esse cara para o lado de cá e levar esse outro para o lado de lá. Pronto, agora está ajeitado aqui. Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui o não P? P verdadeiro, não P falso, P verdadeiro, não P é falso, P falso, não P verdadeiro e outro verdadeiro aqui. Aí no caso do Q, você vai ter aqui falso, verdadeiro, né? É isso? Isso, professor. Agora, olhando para esses dois caras aqui, vamos fazer a conjunção. Na conjunção, o que acontece? Ela só é verdadeira quando os dois são verdadeiros, né? Então, ela vai ser verdadeira aqui no primeiro, falso nos demais. Beleza? Agora eu vou fazer a negação desse, que é esse aqui. Então, vai ficar, ó, o primeiro é falso e o restante verdadeiro. Estão acompanhando aí? Sim, professor. Que mais? Agora vamos fazer o quê? A disjunção das negações, certo? Então, eu vou olhar agora para essas duas colunas aqui e fazer a disjunção delas. Na disjunção, ela só é falsa quando os dois são falsos, né? Então, ela só vai ser falsa nesse caso aqui, ó. Só no primeiro. Então, ó, falso no primeiro, verdadeiro nos demais. Se eu fizesse agora o bicondicional entre essas duas proposições agora, o que é que você tem? Elas têm sempre o mesmo valor lógico, né? Sim ou não? Portanto, elas Então, são equivalentes. o bicondicional é sempre verdadeiro, então elas são equivalentes. Você pode trocar esse bicondicional aí pela equivalência mesmo. E dizer isso, né? Que a negação de P e Q é equivalente a não P ou não Q. Beleza? Captaram a mensagem? Sim, professor. Essa não é a lei de Morgan? Isso. Exatamente. Vamos seguir aqui. Próximo é a negação. Cadê? A negação da disjunção. A negação da disjunção, ó. Negar uma disjunção é fazer uma conjunção das negações. Eu não vou fazer a tabela verdade para esse daqui, porque vocês vão fazer de forma análoga a essa daqui. De forma análoga quer dizer que é bem parecido, certo? A forma de fazer. Tranquilo? Tentem fazer depois aí. Pronto. Então, como o Matheus falou, que são as leis de De Morgan? Isso mesmo. Pronto, é isso mesmo. Tem uma outra coisa aqui, acho que ele não está fazendo, o livro não traz, parece, mas a gente tem o seguinte, ó, se eu fizer a negação da negação de uma proposição, isso vai ser a mesma coisa que o quê? Que é a própria proposição. Que é a própria proposição. Isso daqui, ó, vale
a equivalência entre essas duas coisas. Né? Porque, de fato, ó, agora já até dá para fazer a tabelinha verdade desse aqui, porque sai rápido, né? P é verdadeiro ou falso, não P vai ser falso ou verdadeiro, aí a negação da negação de P, aí você vai olhar para essa coluna aqui e fazer a negação, né? Isso vai dar V e F novamente. Aí quando você compara esses caras aqui, ó, o valor lógico é sempre o mesmo. Beleza? Então, note que a negação da negação é logicamente equivalente à própria proposição. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Então, vamos lá. Negação do condicional. Do condicional simples. Ó, note que aqui ele está chamando de condicional simples, né? O outro provavelmente ele vai chamar de quê? Nem sei o que ele vai chamar aqui. Acho que ele nem fez, né? Ele nem fez a negação do bicondicional, né? Mas o símbolo aí tá o bicondicional. Não, aqui está dizendo o seguinte, é outra coisa, né? Aqui o que está sendo dito é que a negação desse condicional aqui é logicamente equivalente a fazer essa conjunção aqui, ó. Aqui já não é tão natural assim você olhar para isso e dizer, poxa, isso aqui é equivalente, velho. Isso é equivalente. Caso você não consiga ver a equivalência, o que seria absolutamente natural aqui, você tem que apelar para o quê? Para saber se essa equivalência é verdadeira. Teria que fazer a tabela verdade dos Fazer a dois. tabela verdade. Então, vamos fazer a tabela verdade desse aí, certo? Deixa eu mostrar assim melhor. Então, vamos lá. Eu tenho a proposição P, proposição Q. Eu tenho a se P, então Q. Eu vou ter a negação de se P, então Q. E tenho a P e não Q. Tranquilo? Vamos fazer essa tabela verdade aí. Eu não vou adicionar outra coluna aqui contendo a equivalência entre essas duas coisas, não, só para não ter que escrever menos, certo? Vamos lá. P e Q. Uma outra coisa que eu vou construir essa tabela verdade de uma outra forma, que é o seguinte, ó. Eu estou usando V e F para dizer que uma proposição é verdadeira ou falsa, né? Mas eu posso usar 0 para falsa, quando eu quero dizer que ela é falsa, ou 1 para dizer que ela é verdadeira, certo? Posso usar também. É outra forma de indicar, Professor, certo? Diga. faltou a negação de... Rapaz, é verdade, né? Ainda bem que você está me salvando nessa aula hoje. Estou esquecendo cada coisa aqui. Faltou a negação do quê? Então, vamos lá. A negação do quê? Eu vou botar ela aqui, certo? Vou botar ele aqui mesmo. Então, vamos lá. Eu vou usar 0 e 1 para indicar verdadeiro ou falso. Então, o P aqui vai ser 1, 1, 0, 0. E Q vai ser 1, 0, 1, 0. Tudo bem indicar assim? É claro para todo mundo o que é que significa?
Sim, professor. Então, vamos lá. No condicional, qual é o único caso em que o condicional é falso? Quando o P for verdadeiro, no caso 1, e o Q for 0. Falso. Exatamente. É o nosso caso VF, que aqui é 0, né? Então, vamos lá. Então, aqui vai ser verdadeiro, esse aqui é falso e os outros verdadeiros. A negação de Q vai ser o quê? 0, 1, 0, 1, né? Agora vamos fazer a negação do condicional. A negação do condicional vai ser 0, 1, 0, 0. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê? Fazer a conjunção dessa coluna com essa daqui. E aí vamos lá. Na conjunção, ela só é verdadeira quando os dois são verdadeiros, né? Onde é que isso vai ocorrer? Onde é que vai ocorrer isso? Somente nesse caso aqui, né? Isso, professor. O resto vai ser 0. Exatamente. Então aqui eu vou ter 0, 1, 0, 0. E agora, ó, se você comparar essas duas colunas aqui, ó, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Então, note que o bicondicional entre essas duas coisas aqui, entre essas duas proposições, ele é sempre verdadeiro. Portanto, essas duas proposições são equivalentes. São equivalentes. E aí eu posso usar o símbolo de equivalência, né? Não se P, então Q, a negação desse condicional é logicamente equivalente a isso aqui. Beleza? Tranquilo? Agora, Tranquilo. reparem no seguinte, ó. Negar o condicional é igual a isso, certo? Se eu fizer a negação da negação do condicional, isso é logicamente equivalente ao quê? Ao próprio condicional, né? Beleza? Beleza. Mas, por outro lado, a negação do condicional é equivalente a isso. Então, isso que está aqui é logicamente equivalente à negação de quem? De P e não Q. Concorda? Sim, professor. E a negação de P e não Q é logicamente equivalente ao quê? A não P ou a negação de não Q, não é isso? E aí esse daqui, como é logicamente equivalente ao próprio Q, então essa proposição aqui, ela vai ser logicamente equivalente a não P ou Q. Conclusão. O condicional, esse condicional é equivalente a não P ou Q. Olha aí. O senhor pode repetir devagarzinho aí? Vamos lá. Porque tem umas coisas aqui que eu vou ter que justificar. Dá um nome. Vamos lá. É porque tem umas coisinhas que tem que ser explicadas aqui, que eu vou explicar na frente. Então, vamos lá. Eu já sei que isso aqui é verdade. Que é o que a gente fez a tabela acima, né? Tranquilo? Então, a ideia é a seguinte, ó. Vou apagar aqui para escrever de novo. Eu vou usar o seguinte fato, ó. Se essas duas coisas são logicamente equivalentes, eu posso pensar assim também, ó. Se eu colocar a negação nos dois lados, a equivalência é mantida. Basicamente é isso aqui, ó.
Se você tem uma equivalência entre duas proposições, a equivalência entre duas proposições é equivalente à equivalência entre as negações, tá? Chega em bola na hora de falar, né? Acontece. A equivalência de duas proposições é equivalente à equivalência entre as negações. Conseguem ver isso? Que é o que está escrito aqui? É tipo dizer que negar dos dois lados vai manter igualdade, vai manter equivalência. Tipo isso. Beleza? É claro que, assim, se você não tiver convencido disso, o que é que você tem que fazer? Tabela verdade, né? Na verdade, a equivalência aqui ainda seria isso. O bicondicional aqui é equivalente a esse bicondicional aqui. Certo? Vamos ver, ó. O P, ele é 1, 1, 0, 0 e que é 1, 0, 1, 0. Do lado de cá você vai ter o quê? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, né? Quando você faz esse bicondicional aqui, ó, o que é que você vai ter? 1, 0, 0, 1. Não é? Porque lembra que o bicondicional só é verdadeiro quando os dois têm o mesmo valor lógico? Aqui, ó. Tranquilo? Aí vamos ver aqui nesse outro bicondicional aqui, ó. Aqui, ó, mesmo valor lógico, mesmo valor lógico. Então aqui é 1 e os outros são iguais a 0. Agora você compara, deixa eu botar uma outra cor aqui. Você compara essa coluna com essa coluna. Se você fizer o bicondicional entre essas duas, você nota o quê? Que os valores lógicos são sempre os mesmos, né? Vou botar outra cor aqui, ó. Ó, mesmo valor, o mesmo, o mesmo, o mesmo. Então, isso daqui daria sempre 1, 1, 1 e 1. Sim ou não? Então, esse bicondicional aqui, ele é sempre verdadeiro. Então, o que rola entre essas coisas aqui é uma equivalência. Entendido? Entendido? Sim, professor. Pronto. Então, o que a gente acabou de provar mesmo? Sim. Que um bicondicional entre duas proposições é equivalente ao bicondicional entre as negações dessas mesmas proposições. Então, o que acontece? Provado isso, nós temos que, se essa proposição é equivalente a essa, eu estou dizendo que o bicondicional entre elas é verdadeiro, né? Beleza? Mas, tranquilo, ó. Então, esse bicondicional aqui, ele é equivalente ao bicondicional entre as negações dessas proposições. Certo? Certo? Sim. Pronto. Mas aí o que acontece? Esse cara aqui, ele é equivalente a quem? Ao próprio condicional. Se P, então Q. Entendido? E aí esse bicondicional aqui eu só vou repetir. E esse daqui é o quê? Ele é equivalente à negação de P ou a negação da negação de Q.
né? Tá certo, professor. Pronto. Só que esse daqui é equivalente a quê? Então você vai ter o quê? E todo esse bicondicional é equivalente a isso aqui. Se P, então Q, aí o bicondicional aqui com o não P ou Q. Eu estou botando bicondicional aqui, mas em cada um deles o que vale é a equivalência, né? Porque o bicondicional ele é verdadeiro. Compreendido? Deu para acompanhar Sim. agora? Deu? Tranquilo. Pronto. Então veja que um condicional ele é equivalente a uma adjunção. Diga aí. Uma outra coisa. Aí vamos seguir no livro logo, né? Ver se vai trazer mais alguma coisa. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então, entendido aí a negação do condicional, a gente até viu mais do que isso, né? A negação do condicional é igual a essa conjunção aí. E pronto, né? Ele não traz a negação do bicondicional, não. Em relação ao bicondicional, deixa eu dizer aqui uma coisa. Que é o seguinte, ó. O bicondicional entre duas proposições é equivalente à conjunção desses dois bicondicionais aqui, desses dois condicionais aqui, ó. Vamos ver se vocês Esse aí é concordam. o simples de entender. Vamos ver se vocês concordam. Vou fazer a tabela verdade disso, certo? Vou botar aqui. P é igual a 1, 1, 0, 0. E que é 1, 0, 1, 0. P é igual a 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. E que é 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Pronto, vamos lá. Vamos olhar esse bicondicional aqui. Então, ele vai ser o quê? Verdadeiro aqui no primeiro, verdadeiro no último, zero aqui no resto. Beleza? Guarda essa coluna aqui. Agora vamos fazer esse condicional aqui. Ele vai ser falso nesse caso, verdadeiro no resto, né? Guarda essa coluna aqui também. Ó. Deixa eu botar uma outra cor aqui para marcar. Essa coluna. Agora vamos a esse condicional aqui. Ele vai ser falso nesse caso e verdadeiro no resto. Beleza? Sim ou não? Agora compara essas duas colunas. E a gente vai fazer o quê? A conjunção. Aí eu vou fazer a conjunção aqui com a outra cor. Deixa eu botar esse azul aqui. Vou fazer essa conjunção aqui. Comparando essas duas colunas, a gente vai ter, ó, um aqui, zero no resto, né? Não é isso? Isso, professor. Pronto. Agora você vai comparar, porque agora eu quero fazer o bicondicional entre essas duas coisas, né? Eu quero saber se o bicondicional é sempre verdadeiro. Aí você vai comparar agora essa coluna com essa coluna. E aí o que é que você nota? Que os valores lógicos, ó, são sempre os mesmos. Beleza? Então, ó, 1, 1, 1, 1. Então, esse bicondicional aí, ele é sempre verdadeiro. Então, o que rola entre essas duas proposições é uma equivalência.
Inclusive, agora eu acho que fará mais sentido para vocês o porquê que a gente chama isso daqui de bicondicional. Porque essa coisa aqui, ó, essa proposição, ela é logicamente equivalente a você fazer dois condicionais. Não é? Bicondicional. Esse bi aqui é de 2, né? Então, você tem dois condicionais. Ele é logicamente equivalente a dois condicionais. No caso, a conjunção de dois condicionais. Entendido? Agora faz mais sentido usar o termo bicondicional? Você poderia ter chamado de condicional duplo, né? Por ter duas setas, a seta está indo e voltando. Mas faz muito mais sentido agora chamar de bicondicional, né? Não é? Faz total sentido. Exatamente, faz total sentido agora. Então, voltemos aqui e vamos para a negação de proposições quantificadas, que são proposições onde aparece o quantificador, certo? Seja o quantificador universal ou o existencial. Então, como que é a negação do quantificador universal? Então, você tem aqui, ó, uma proposição. Deixa eu ajeitar isso aqui. Vou botar assim. Ficou bem encaixadinho agora, né? Vamos lá. Então, pegue uma proposição com quantificador universal. Aí você quer a negação disso aqui. Aí você pensa, ó, vê se não faz sentido. Aqui você está dizendo que qualquer que seja o x, x vai ter uma determinada propriedade. Eu estou chamando P de x como sendo uma sentença aberta cuja variável é x, certo? Isso aqui pode ser uma propriedade, alguma coisa que você está dizendo com relação a x. Você está dizendo, ó, P de x, ou seja, x tem a propriedade P, qualquer que seja o x. Aí você está dizendo, ó, eu vou negar isso daqui. Eu vou dizer que não é verdade que qualquer x tenha a propriedade P. Como é que você poderia dizer isso de outra forma, né? O que significaria não ser verdade que qualquer x tem uma certa propriedade? É dizer que pelo menos um x não tem aquela propriedade, concorda? Sim, realmente. E aí a gente estabelece a seguinte equivalência, ó. A negação dessa proposição aqui, ela vai ser existe x, tal que não é verdade a propriedade P de x. Então, o que é que você faz? Ó? Você troca o quantificador universal pelo existencial e nega a propriedade. Exemplo. Vamos a um exemplo. Digamos que a nossa proposição seja qualquer que seja o x, x mais 1 é igual a 7, certo? Beleza? Independente dessa proposição ser verdadeira ou falsa, a negação dela vai ser o quê? A negação vai ser equivalente a existe x, tal que não é verdade que x mais 1 é igual a 7. Seria equivalente a dizer que x mais 1 é diferente de 7? Exatamente. Existe x, tal que
x mais 1 é diferente de 7. Na verdade, ó, o símbolo de diferente, a gente diz que A é diferente de B se e somente se eu nego que eles são iguais, certo? Se a gente for, assim, bem formalista, né? Bem chato em relação às definições, eu vou definir a diferença como sendo a negação da igualdade, beleza? Diga, ô novidade, hein? Precisei chegar na universidade para ter que ouvir isso. Que duas coisas serem diferentes é a negação de que elas são iguais, né? Eu Explicar tô de brincando. novo o exemplo, por favor. O exemplo, vamos lá. Você entendeu que a negação dessa proposição é dada desse modo aqui? Faz sentido? Entendeu ou não? Sim, professor. Então, suponha que a nossa proposição é essa aqui, ó. Beleza? Onde a sentença aberta é essa. Então, o que é que você faz, ó? Quando você nega quantificador universal, o que é que você faz? É trocar o quantificador, você troca o universal pelo existencial, e depois você faz o quê? Você nega a sentença aberta. Entendido? Então, um exemplo. Entendido. Se a nossa sentença aberta é x mais 1 igual a 7, então negar a proposição, qualquer que seja x mais 1 é igual a 7, vai ser o quê? Existe x tal que não é verdade que x mais 1 é igual a 7. Eu acho que eu não falei sobre isso, mas quando a gente coloca o símbolo de negação numa proposição, isso daqui pode ser lido assim. Não é verdade que. Aí está a propriedade, né? Poderia ser assim. Beleza? É o tal do não P, de forma resumida. Então, vamos lá, ó. Voltando. Negar que para todo x mais 1 é igual a 7, significa que existe x tal que não é verdade que x mais 1 é igual a 7. Existe um x, de modo que para esse x não é verdade que x mais 1 é igual a 7. Não ser verdade que x mais 1 é igual a 7 significa ser verdade que x mais 1 é diferente de 7. Beleza? Sim, professor. Beleza, professor. Muito bem. Como é que a gente faz a negação agora do quantificador existencial? Como é que vocês acham que fica? A negação do existencial. Deixa eu procurar Professor, ele. não é só não é cortado, não? Não, isso aí pode ser uma forma abreviada da negação, certo? Isso daqui, você poderia dizer isso, né? Não existe x tal que p de x. Você pode escrever assim também, mas mantendo o padrão de notação que a gente está usando, eu estou usando o tio para fazer a negação, né? Então vamos se manter assim. Vamos lá.
Em termos de símbolos aí, como é que vai ficar essa negação? Vou mostrar ela aqui, ó. Seria como se fosse o inverso dessa primeira? Exatamente. Para Mas qualquer inverso como? X, negação. Isso, tá aqui, ó. Ó, negar isso daqui vai ser isso aqui. Novamente, você troca o quantificador. Nesse caso, agora, você vai trocar o existencial pelo universal e colocar a negação na sentença aberta. Beleza? É isso que eu vou escrever aqui embaixo. É qualquer que seja o x, aí você bota a negação da sentença aberta. Beleza? Professor, por que não seria existe o não P? Existe o não P? Como assim? Eu Desenvolva disser aí. que existe a negação de P. Não, aqui Não tô dizendo. não é existir a negação, né? Aqui é negar a existência. Ó, você pensa assim, ó. Aqui você está dizendo, existe um x que tem uma certa propriedade P. Aí você vai negar isso. Então você está dizendo, ó, não é verdade que existe x com aquela propriedade. Uma forma de você dizer isso, né, que não é verdade que existe x com uma determinada propriedade, é dizer que qualquer x não tem aquela propriedade. É uma forma. Ok, perfeito. Beleza? Essa é a ideia. E é basicamente isso o que está aqui, só que em termos de símbolo. Então, aqui desse lado aqui, você está dizendo, não é verdade que existe x com uma certa propriedade P. Aí você está dizendo, isso aqui é a mesma coisa, a gente está dizendo, isso é a mesma coisa que dizer que qualquer x, qualquer que seja o x, x não tem a propriedade P. Ou que não é verdade que x tem a propriedade P. É isso que está dito. É claro, você pode dizer essa mesma coisa de outro modo também, certo? Pode ter outro modo de você dizer isso. Como, por exemplo... Eu tinha entendido assim, ao invés de para todo, por que não só o existe mesmo? mas Porque aí poderia não excluir, bate. não, o valor de x que teria propriedade, sendo que está negando. Se você botar aqui se você botar aqui o existe e colocar a negação apenas na propriedade, aqui você está dizendo que existe x que não tem aquela propriedade. Mas pode existir x que tem a propriedade. Entendeu? Ok, perfeito. Perfeito. E aí, o que poderia ser, como é que você poderia dizer, com outras palavras, que qualquer que seja o x, não é verdade que x tem uma propriedade P? É dizer que nenhum x tem aquela propriedade. Só que a gente não tem um símbolo para o nenhum, sabe? Não existe um símbolo para nenhum x tal coisa. Compreende? Isso que está aqui é a mesma coisa de dizer que nenhum x. Certo? Meio que isso. Mas, enfim, é aquela coisa, né? Você pode escrever uma certa proposição usando outras palavras. O que você tem que preservar é exatamente o mesmo sentido. Beleza? Professor, Diga. já para o existencial único, Para o existe único, aí para o existe único, a gente não tem bem o que é uma negação para ele, porque eu acho que pode ter mais de uma alternativa, né? que tanto pode não existir apenas um, como pode existir nenhum. Né? Exatamente. Exatamente.
Você poderia dizer assim, digamos que em termos de símbolo, eu poderia fazer assim, ó. Vê se você consegue captar que essa é uma forma de escrever. Negação de existe único, x, tal que P de x. Eu poderia dizer que isso é equivalente, aí tem duas situações, né? Pode ser uma coisa ou a outra. Então você vai ter, ó, que poderia ser isso aqui, ó, existe xy, tal que x tem essa propriedade, y tem essa propriedade e x é diferente de y, né? Ou seja, existem dois caras diferentes com aquela propriedade. É uma forma de dizer que não existe um único, concorda? Ou, aí eu botaria uma disjunção aqui, aí eu teria ou qualquer que seja o x, não é verdade que x tem aquela propriedade. Então aqui você estaria dizendo que, ó, a negação do existe único é ou existem dois distintos com aquela propriedade, ou tem nenhum com aquela propriedade. Compreendem? Compreendo. Pronto. Simbolicamente, eu acho que essa é uma forma boa de a gente estabelecer a negação do existe único, né? Eu acho que o livro nem faz isso, né? Mas, de fato, poderia fazer. Ele poderia fazer e poderia escrever assim, né? Então nada, né? Já é 12h40. É 12h40. Tentem ver depois esse exercício aqui, o A8, em que é só para poder escrever, né, a negação de cada uma das proposições, o que é bem simples nesse caso, né? Porque aqui eu tenho o quê? Eu vou ter essas duas proposições aqui e eu tenho uma disjunção entre elas. A negação disso aqui, por exemplo, tá, vamos fazer pelo menos um exemplo, né? Eu acho que vocês não vão me matar se eu passar 2 minutos da aula, não, né? Vamos lá. A negação dessa proposição aqui, 3/5 igual a 6/10. Eu vou até colocar em termos de símbolo assim, ó. Ao invés de usar o ou, eu vou botar o símbolo de disjunção aqui. 3 vezes 10, diferente de 6 vezes 5. Como é que vai ficar a negação disso aí? A negação vai ser equivalente a negação de 3/5 igual a 6/10 e a negação de 3 vezes 10 diferente de 6 vezes 5. Beleza? E isso é equivalente ao quê? Aí se você quiser escrever assim, né? A negação da igualdade é o diferente. Certo? E aí, ó, na negação a gente fez, né, que a negação da conjunção, a negação da disjunção vira uma conjunção, certo? Então vai aparecer aqui conjunção de quem? Qual é a negação de que esses dois caras são diferentes? É dizer que eles são iguais, né? Tranquilo? Tranquilo. Pronto, essa seria uma forma de a gente escrever a negação dessa letra B. E aí vocês veem as demais aí, tá certo? E aí qualquer coisa pergunta no grupo ou segunda-feira mesmo. Beleza? E aí a gente passa para o próximo capítulo, que é o capítulo de conjuntos. Beleza? Bom, então tenham todos aí uma boa tarde, até segunda-feira, tenham um bom final de semana e continuem se cuidando porque a pandemia não acabou, viu?
Lembre-se. Valeu, É isso professor. aí. Valeu, pessoal. Boa tarde. Tchau, Tchau, pessoal. Boa tarde. Valeu, pessoal.